guia, né? O estudo da esperança que a Bíblia nos traz por meio de profecias, daquilo que está acontecendo, daquilo que vai acontecer, coisas então voltadas para a fé cristã, voltada então para aquilo que foi profetizado tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Resumindo, é como a gente tem dito, escatologia é o estudo do futuro, das coisas futuras, das coisas que ainda vão acontecer. O texto de hoje é 1 João 4, do verso 1 até o verso 6. Vamos lá para esse texto. Finalzinho aí da Bíblia, 1 João, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 6. Livro de 1 João, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 6. Nós temos como título os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém e misericórdia. Oremos. Pai amado, Pai querido, nessa manhã clamamos a bênção do Senhor sobre cada irmão, cada irmã, sobre nós que estaremos nesse instante meditando em Tua palavra, mais do que meditando, estudando esses ensinos do Senhor, que são ensinos que muitas vezes não estão tão claros assim na Bíblia. Portanto, ó Pai, nos ajude a entender, nos dê inteligência ao nosso coração, ao nosso espírito, para que a gente entenda esses ensinos e assim sejamos edificados pela Tua palavra através do Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até agora eu não falei ainda sobre o assunto de hoje. O assunto de hoje é polêmico. Talvez não seria tão polêmico, mas nós temos dificuldade de entender. E ao mesmo tempo, os intérpretes da Bíblia têm dificuldade a chegar à mesma conclusão. Então acaba que existe posições diferentes a este respeito, e graças a Deus a igreja presbiteriana tem uma posição bastante equilibrada e sábia sobre esse assunto, o anticristo. A revista começa dizendo o seguinte: o anticristo é uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia. Quem é ele? Como que ele vai agir? Ele já está agindo hoje? Para quem e por que ele veio ou virá? E aí a gente pode colocar mais algumas perguntas dos nossos dias. Será que ele vai vir e vai se apresentar por meio da marca do chip que o pessoal tem falado? E por aí vai um punhado então de perguntas. Já teve até no passado alguém dizendo que o número 66 ia ser colocado naquela coluna ali de leitura do comércio, o código de barras, que é usado para o comércio. Então ali tem 3 barras que desce até embaixo. E aí um curioso chegou à conclusão que ali ia colocar o número 666. Dava certinho. Realmente são 3 barras grandes que tem lá,
A gente sabe que não é isso, né? Pode ficar tranquilo, não é o código de barras, tá? Isso já foi mais ou menos uns 15 anos atrás. Então muitas especulações, muitas afirmações erradas acabam saindo por aí. Até mesmo nesse momento a gente pode afirmar, o chip nesse momento não é a marca da besta, tá? Nesse momento não é. Pode vir contribuir no futuro para isso? Sim, mas nesse momento o chip não é a marca da besta, né? Até mesmo porque a gente sabe muito bem que o número 666, gente, preste bem atenção nisso, o número 66 não é literal. Números, figuras do Apocalipse não são literal. Você nunca vai encontrar a besta aí com 7 cabeças em algum lugar. Tá? E nem vai também encontrar o número 66 na testa de alguém ou no braço de alguém. Então, sejamos sábios e sejamos mais, vamos dizer, mais equilibrados, né? E até mesmo com mais base de entendimento bíblico, para que a gente rejeite esse punhado de informação que sai por aí e não tem fundamento nenhum. Ainda na introdução, o autor diz: qual é, porém, o propósito da revelação da existência do anticristo na Bíblia? Jesus também falou sobre o anticristo. Interessante que quando Jesus fala sobre o anticristo, ele não usou esse termo anticristo. Primeiramente, então, a gente vai tratar essa manhã, é o primeiro tópico, sobre os diversos nomes que o anticristo recebe. Tá? Ele é tratado em diversos livros do Novo Testamento, aparece lá, mas cada autor usou uma linguagem diferente, tá bom? Cada autor usou uma linguagem diferente. Então nós vamos falar sobre a figura do anticristo. O apóstolo João, ele é um dos que fala sobre o anticristo e usou esse termo mesmo, né? Anticristo. Só que ele usou o termo anticristo e anticristos. É interessante isso. E para isso, então, eu chamo você para que abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 18. 1 João, capítulo 2, verso 18. É bastante claro esse texto aqui. E aí tem até um título aí: Os Anticristos. Estão vendo aí? Os Anticristos. Verso 18. Filhinhos, já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Olha só essa afirmação de João. Ele afirma que no momento já tinha anticristos e que o anticristo mesmo principal não tinha vindo. E nós também podemos afirmar o mesmo hoje. Existe anticristo hoje? Existe. Mas não é ainda aquele anticristo final. É o mesmo caso aqui de João. Quem que ele chamou de anticristo naquele tempo? Eram pessoas que estavam dizendo que eram apóstolos, ensinando coisa errada, e estavam no meio do povo de Deus, e tinha gente seguindo essas pessoas. Então, Pedro, olha, ou melhor, João, né? Então disse: olha, está errado. Esse apóstolo aí não é um apóstolo verdadeiro, não. Ele se fez apóstolo por si mesmo, está ensinando coisas erradas, heresias. Ele é contra Cristo, porque naquele momento houve uma afirmação de que Jesus, ele não era de carne e osso. Olha só o que inventaram. E isso aconteceu dentro da igreja. Começaram a ensinar isso dentro da igreja. Isso para tentar unir a filosofia, né, com o ensino cristão. E aqui João então bate firme dizendo: olha, aquele que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Pelo contrário, ele é do maligno, ele é um anticristo, ele é um apóstolo falso. No decorrer da história da igreja, no tempo da reforma, João Calvino, Lutero e outros afirmaram: o Papa é o anticristo. Eles não estavam errados. O Papa, ele é um tipo de anticristo. Porque o anticristo, ele age com engano, né? Enganando as pessoas com coisas que não são bíblicas, que não está corretamente. E infelizmente a gente continua fazendo essa afirmação hoje. O Papa senta no lugar de Deus, se coloca como o único que governa a igreja, né?
E sabemos do punhado de erro que a Igreja Católica continua, né, praticando no seu dia a dia e também nos seus dogmas. Aqueles também, como o Henrique Cristo, acho que deve estar vivo ainda, né? Levou algumas surras aí, foi preso, depois saiu. O anticristo, ou melhor, o Henrique Cristo, também é um tipo de anticristo. Ele se colocava como sendo o quê? Eu sou Cristo. Eu sou a reencarnação de Jesus, dizia ele. Reverendo Moon, que tentou até mesmo a querer governar o mundo, a fazer um movimento para unir as nações e governar o mundo. Reverendo Moon, de uma das, não sei se é coreano ou japonês, aquela parte oriental lá. Graças a Deus ele já faleceu, mas ele também foi um anticristo. Ele queria se assentar no lugar de Deus, assentar no lugar de Jesus. Ele falava o seguinte: olha, eu sou Jesus, e vim para fazer aquela parte que Jesus não conseguiu, ou seja, ele morreu muito novo, não casou e não teve família. E o reverendo Moon falava isso. Ele veio então para completar aquilo que Jesus não tinha completado, né? Misericórdia. Irmãos, então, o termo bastante usado é anticristo, mas existe também um outro nome para o anticristo. Sabe qual que é? Homem da iniquidade. O homem da iniquidade, o anticristo principal, não veio ainda. Esse homem da iniquidade, esse anticristo final, ele ainda não apareceu na terra. É algo então que ainda vai cumprir. E Paulo falou bastante sobre esse homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, a gente encontra algo a respeito então do homem da iniquidade. Vamos lá, livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, livrinho aí difícil de achar, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui Paulo está dizendo: olha, Jesus não vai voltar antes de vir a grande apostasia e também antes de vir o homem da iniquidade, ou seja, ainda vai vir o anticristo antes, né, um pouquinho antes aí da volta de Jesus. Quando olhamos para a palavra de Jesus em Mateus 24, o termo que Jesus vai usar para o anticristo e para o homem da iniquidade é o termo falso Cristo. Mateus 24, acompanhe comigo aí. A gente vai ter sido de abrir diversos textos, diversas passagens da Bíblia, para que a gente entenda, tá? Mateus 24, verso 5 e verso 23. Verso 5 de Mateus 24: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, esse aqui são os anticristos que já estão acontecendo. Reverendo Moon, o Henrique Cristo e muitos outros que apareceram na história. Agora a gente vai então para a grande tribulação em Mateus 24. Aqui já é no finalzinho, lá próximo, bem próximo mesmo, ou dizemos, às vésperas da vinda de Jesus. Mateus 24, verso 23. Aqui vocês vão ver que é apenas uma pessoa, é no singular. Por quê? Porque aqui é o mesmo homem da iniquidade, é o mesmo anticristo. Verso 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-no ali, não acrediteis. Então, Jesus usa o termo falso Cristo, tá? É o falso Cristo. Continuando, nós temos ainda uma outra referência para o anticristo. Sabe qual que é? A de Apocalipse. Apocalipse, vou encontrar aqui o texto para nós. Apocalipse capítulo 13. A gente encontra aqui a besta. Livro de Apocalipse, capítulo 13. Pode acompanhar comigo aí, nós veremos os versos que trata. É sobre então essa besta que emerge do mar, né? Mas na verdade ela é adorada aí na terra. Verso 11 e 12. A besta que emerge da terra, tá? Verso 11 e 12. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença,
faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Essa aqui é a besta aí do número 666, tá bom? Então, o homem da iniquidade, o falso Cristo, o anticristo, é o mesmo que a besta. Conseguiram aí ligar as três, ou melhor, as quatro figuras? Besta do Apocalipse, homem da iniquidade, falso Cristo e o anticristo. São quatro nomes que apontam para a mesma pessoa, tá? Quatro nomes que apontam para a mesma pessoa. Vamos então ver como que o anticristo vai agir. Então estamos aqui adiantando algumas coisas que não aconteceu ainda, tá? Isso aqui é referente a esse homem da iniquidade, essa besta final. A primeira coisa que a revista nos traz a respeito de como o anticristo vai agir é que ele se coloca no lugar de Cristo. Ele se coloca no lugar de Deus. Ele se assenta no lugar de Deus. O autor nos lembra que a palavra anti, em português, ela significa contrário, contra. Né? Aquele que é fiel é aquele que leva a coisa à frente e não trai. O infiel é aquele que trai. Você vê a palavrinha aí, né? In ou anti. O anti também talvez é mais fácil a gente encontrar o anti na questão de medicamentos, né? Onde o medicamento traz um certo malefício, mas nós temos aquele outro então que age ao contrário, né? Que é anti aquela coisa. A palavra anti também aparece em grego e ela significa no lugar de. No lugar de. Então, logo, o anticristo é alguém que age no lugar de Cristo e se assenta no lugar de Cristo, mas também ao mesmo tempo que é contra Cristo, contrário, é contra Cristo. E Jesus então chamou de o falso Cristo. Ele quer ser Cristo, mas na verdade não é, ele é um falso Cristo. E a pior coisa então aí é que ele realmente ele vai se colocar como sendo objeto de culto, né? Sendo ele, né, enganando o povo como sendo o próprio Deus. Então ele quer ser adorado. Podemos voltar aí para Apocalipse 13, verso 7, verso 8, lá na besta, né, que é essa besta aí. Verso 7 e verso 8. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Fica terrível. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, ou seja, ele vai governar o mundo todo. Agora vem a parte da adoração. Verso 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então o povo realmente vai prestar culto ao anticristo. Letra B. Engana para ser adorado. Já vimos então que o propósito dele é sentar no lugar de Deus e ser adorado. Mas se ele mostrar quem ele é, e é na verdade o próprio Satanás e um homem, né? Um ser humano mesmo, agido, ou melhor, na verdade governado, né, por Satanás, na verdade que vai usá-lo o tempo todo, dando ele poder. Então ele, se ele mostrar quem ele é, de verdade o povo não vai adorar. Então ele usa o engano, as pessoas serão enganadas. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, do verso 7 até o verso 2. Vamos lá nesse texto. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, do verso 7 até o verso 12. Diz assim, aqui está falando sobre o caráter do homem da iniquidade, aí também já a sua derrota. Do verso 7 ao 12 que diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vida. Olha que maravilha isso aí. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então ele vai fazer coisas bonitas? Vai. Ele vai fazer
coisas milagrosas, e até milagres, vai sim, sinais, prodígios da mentira. E com todo engano dá injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Verso 11, é por esse motivo, pois, que Deus lhe mandará a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então é Deus mesmo que permite que o erro, a inverdade, cresça na terra. Infelizmente sabemos que ela está crescendo, Então não vai demorar muito para esse homem da iniquidade, ou a besta, o falso Cristo, o anticristo aparecer. Esse momento vai vir. Continuando, irmãos, Jesus então aponta e deixa bem claro que a arma do anticristo é a mentira, é a estratégia que leva ao engano. Outra forma do anticristo agir, letra C, na nossa lição, ele vai perseguir a igreja. Sabemos que a igreja foi perseguida no tempo de Paulo mesmo perseguia a igreja. Depois do Império Romano perseguiu mais ou menos do ano 80 até o ano 300 e alguma coisa. Só depois então que converte aquele imperador, estou tentando lembrar o nome dele aqui, ele converteu, e a partir dali então a igreja passou a ser aceita no Estado, e chegou ao ponto então dela ser obrigatória em todo o Império Romano, que também foi muito ruim ali para a igreja, porque muita gente que não era convertida foram obrigados a ficar dentro da igreja, assim corrompendo as crenças da igreja. Então o anticristo, ele vai perseguir terrivelmente a igreja. Mateus 24, 21 começa a tratar aí sobre a grande tribulação, e a verdade é que a grande tribulação que vai acontecer então no futuro, ela é provocada pelo anticristo. No momento então que ele vai estar governando o mundo todo, ele será um governo único, tanto voltado para a questão política, como também voltado para a parte religiosa. Ele vai então governar o mundo politicamente e religiosamente, e tudo aquilo que não tiver de acordo com as suas propostas, as suas leis, será perseguido, será então aí tremendamente perseguido. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 10 até o verso 3, nos fala sobre a perseguição da igreja. Nós então podemos ver aí o que o texto diz. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 até o verso 13, que diz assim: 2 Timóteo, corretamente. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimentos, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, e variadas perseguições tenho suportado. E todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então não é novidade a igreja ser perseguida. Foi perseguida no tempo de Paulo, foi perseguido até o ano 300. No momento a gente sabe que a igreja está sendo perseguida na China, a igreja está sendo perseguida em diversos países que têm domínio islâmico e também domínio comunista. Muita gente acha que o comunismo é uma filosofia muito bonita, muito justa, mas esquecem que eles são ateus, grande parte deles, e mais do que isso, eles são contra o cristianismo. O comunismo sempre tem se mostrado na história como sendo um movimento que é contra os crentes, contra o cristianismo. Continuando, vamos então para o segundo tópico, a respeito do espírito do anticristo, desse ideal do anticristo. A revista nos diz que João emprega o termo anticristo e junto com ele introduz o conceito de espírito do anticristo. Está aí no nosso texto básico. Vamos lá, vamos voltar lá. 1 João capítulo 4, verso 3. É o texto básico dessa manhã, 1 João
capítulo 4, verso de número 3. 1 João, capítulo 4, verso 3, que diz: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, presentemente já está no mundo. Então ele diz, olha, o espírito do anticristo, as suas ideias, o ideal, a filosofia, o princípio do anticristo já está acontecendo no mundo. Que é o quê? Tudo aquilo que é contra Deus. Pode ser toda a cultura e prática e ideais que são contra a igreja, que são contra Jesus. A gente até pode ver isso em coisas simples, como, por exemplo, vamos colocar uma coisa talvez um pouco mais concreta, né? Vamos colocar uma defesa que está aí no nosso país sempre pedida e defendida por alguns. A legalização do aborto. Isso aí mudando? É mudando. É bíblico? Não é. Fere os princípios morais do cristianismo? Sim. Logo então, essa proposta é uma proposta do anticristo. É o princípio do anticristo que está por trás aí, não está entendendo? São coisas simples, mas que são coisas que mudam todo um cenário, estão entendendo? Né? E infelizmente já vimos, tá? Eu vou falar isso e vou deixar isso aí falar. É bom a gente ouvir ainda que é algo duro, né, e agressivo. Nós temos um pastor de um grande movimento evangélico, que se diz evangélico e que defendeu há uns 10 anos atrás, acho que hoje criou vergonha na cara, não defende isso mais, mas no passado ele defendeu que a mulher poderia sim abortar. E está lá nos púlpitos, ele e mais um punhado de gente que pertence ao movimento dele. Gente, que falta de conhecimento cristão, que falta de Deus na vida deles. Continuando a respeito do espírito do anticristo. Vamos então ver como que ele, de acordo com a Bíblia, esse espírito, esse princípio do anticristo age. Age primeiramente no ensino falso. Exatamente derrubando essas doutrinas bíblicas centrais, doutrinas bíblicas, né, cristãs. Vou estar lendo aqui para ficar mais fácil. João faz uma distinção entre o anticristo e os outros anticristos. Esses tais chamados de anticristo são aqueles que vivem sob a inspiração do anticristo. Então agem de acordo com o princípio do anticristo. São guiados pelo espírito do mundanismo, isto é, o modo de pensar do anticristo. Como se trata de um modo de pensar, o método de se manifestar o espírito do anticristo é, em primeiro lugar, doutrinário, por meio de um ensino falso. Por isso as Escrituras denominam seus agentes de falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos. Jesus os chamou de falsos cristos. Aqui tem os textos que estão colocando essa afirmação. Doutrinariamente. Muitas pessoas acham que doutrina não tem o seu valor, não tem a sua importância. A não ser como quando alguns confundem doutrina com regras internas da igreja. Não vou estender isso aqui, mas só um lembrete: doutrina não é isso. A palavra doutrina significa ensinos doutos, ou seja, ensinos bíblicos organizados, ensinos bíblicos sistematizados, que você crê, né? E que a sua igreja defende, e que a Bíblia, na verdade, coloca como sendo verdadeiro. Então, o ensino falso, ele é uma das armas do anticristo. É uma das armas da operação do erro, que já está presente no nosso meio. O autor continua dizendo, a sua principal arma, né, do anticristo é a deturpação do ensino bíblico. Mas principalmente, sabe quem? Do ensino de Jesus e também da sua obra. Deturpação do ensino sobre Jesus e sobre a sua obra. Continua o autor dizendo, eles não somente tentam se fazer passar pelo Cristo, mas também buscam desvirtuar o ensino dele, conduzindo a igreja ao erro.
e a não observância do verdadeiro Evangelho, como aparece lá em Gálatas, capítulo 1, do verso 6 até o verso 7. Eu vou então ler esse texto com vocês. Gálatas, capítulo 1, verso 6 até o verso 7, que diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquilo que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Misericórdia, isso já acontecia já no tempo de Paulo. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o verso 5, nos diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o verso 5. Encontrar aí um texto um pouquinho maior, né? Está falando então como será a apostasia dos últimos tempos. Bem, lê para nós. 1 Timóteo 4, do verso 1 até o verso 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem aos espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e extinguem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça nada é recusado. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Exatamente, amém. Então o Espírito Santo afirma, e estava afirmando isso lá no tempo de João, de Pedro, e no futuro então viria tempos de apostasia. A igreja continuaria sendo chamada de igreja. A gente já sabe que algumas denominações, infelizmente, caem dentro desse erro, caem dentro desse erro, misericórdia, e, portanto, então, é uma apostasia mesmo que as pessoas estão indo para dentro da igreja. E aí, coloca a questão de proibir o casamento, a abstinência também de alimentos. Sabemos que a igreja fez isso no passado, infelizmente pecou nessas questões, e ainda hoje a Igreja Católica continua ainda pecando nessa questão de proibir o casamento dos líderes, ou então dos padres, e aí eles mesmos acabam então se enquadrando dentro dessa igreja apóstata, E a gente vê também as consequências que eles têm colhido pela liderança não casada. Seria um momento da igreja repensar e mudar algumas coisas, apesar de que a Igreja Católica não tem mais condição de conseguir resolver tudo de errado aqui dentro. Continuando, irmãos, a arma então principal do espírito, do princípio do anticristo, é exatamente começar por as bases, derrubando as bases, derrubando a doutrina certa, e é o que infelizmente tem acontecido. Todos os movimentos que nós chamamos de seita caem dentro de seita. Por que são seitas? Porque ensinam heresias. Por que são seitas? Porque não ensina a verdade. Por que são seitas? Porque engana o povo. E aí eu repito mais uma vez: por que não são seitas? Porque são seitas porque enganam as pessoas. Não são verdades que estão sendo ditas, mas são mentiras, meias verdades. E uma meia-verdade é uma mentira por completa. Ainda sobre o espírito do anticristo, que já está no mundo, o princípio do erro, a operação do erro, a procedência do erro, ou seja, tudo aquilo que o anticristo, no futuro, vai então passar a mão e abraçar como sendo seu, é tudo aquilo que procede do mundo. E hoje, então, tudo aquilo que é mundanismo, tudo aquilo então que é mundanismo, está relacionado, está relacionado aí com as coisas que fazem parte do anticristo, está relacionado ao espírito do anticristo agindo. E quem nos diz isso é quem? É João. Um dos contrastes mais marcantes dos escritos de João é aquele entre procedência do mundo e procedência de Deus.
Quando tratou do espírito do anticristo, João afirmou categoricamente que ele procede do mundo. Ele então procede do mundo. Tudo aquilo então que é prática mundana está voltada para a questão do princípio do anticristo. Até mesmo o apego, tá? Até mesmo o apego à riqueza e outras coisas desse mundo, que na verdade em si não são coisas ruins, mas passam a ser ruins da maneira que a gente lida com ela. Isso também já está envolvido com esse princípio do erro, esse princípio então voltado para o princípio do anticristo. Nós vamos terminar nossa lição semana que vem. Vamos apenas falar mais uma parte aqui a respeito da realidade presente e a realidade futura, a respeito então do espírito do anticristo. E aí diz o autor, na realidade escatológica dos momentos que a gente vive, muitos componentes do fim dos tempos já estão presentes, inclusive então esse do princípio da existência do erro, que é o agir do espírito do anticristo em nosso meio. A diferença é que João mostra que existe uma interligação lógica entre o anticristo e todos aqueles outros nomes. Vamos lembrar aí quem que são a mesma coisa: anticristo, homem da iniquidade, a besta do Apocalipse e o falso Cristo na linguagem de Jesus em Mateus 24. E todos eles são uma coisa só. Eles são uma coisa só, o anticristo. Ainda não veio o anticristo final, mas o espírito do anticristo, o princípio de ação do anticristo já está no mundo. Não se assuste, porque não é desde agora, é desde o tempo que João escreveu o livro de 1 João, 2 João, 3 João e também Apocalipse. Portanto, irmãos, que nós venhamos então a realmente passarmos longe desse princípio operante do anticristo. E não também venhamos assustar com qualquer coisa, como chip, a barra ali de, como chama mesmo, bem? A barra de código de barras, código de barra que usa aí nas mercadorias. Não venhamos assustar com isso, porque isso ainda não é a presença do anticristo em nosso meio. Tá? Ele vai vir? Vai. Pode talvez demorar? Talvez. Mas é mais certo que ele não demore. Devemos ficar assustados? Não. Ele vindo, Deus vai nos dar condições de lidar com essa situação. Assim como ele fortaleceu a Paulo, ele também vai nos guardar e nos fortalecer, caso a gente então pegue esse momento que o anticristo esteja na terra. Deus os abençoe. À noite teremos o culto normal, portas abertas, só um culto às 19h30, tá? Só um culto às 19h30, porque foi liberado novamente para que a igreja use a sua capacidade de 30%. Vamos sentar naquele mesmo estilo, a 2 metros de distância cada pessoa uma da outra, e a gente cabe aqui, nós temos espaço para mais de 20 pessoas. Então, portanto, vocês que não fazem parte do grupo de risco e que não tem mais de 60 anos, esteja conosco hoje à noite, participando do culto para o bem da sua vida e para a glória de Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado. Obrigado ao Pai por essa manhã, na presença do Senhor, cantando hinos e também meditando em Tua palavra. Palavra rica, palavra que nos alegra, palavra que nos fortalece. Palavras e também que nos falam sobre dias difíceis que virão. Nós sabemos que o Teu Santo Espírito é aquele que está conosco desde hoje, e que caso passamos por esse momento trágico da história, não tão trágico porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo, sabemos, Pai, também que o Senhor nos dará meios para que a gente viva e seja em Cristo Jesus mais do que vencedores nessa situação da chamada de grande tribulação. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus.